Só um minuto. Ok. Olá, meus amigos da educação, amigos parceiros, mamães, papais, parceiros aqui da Lex Cognita, mesmo que ainda não nos conhece, né? Nós somos uma equipe de assessoria escolar. Eu sou a Cristiane, faço parte dessa equipe no que tange a parte pedagógica. Estamos aqui hoje com a Vânia, também faz parte da equipe, né? Somos parceiras, faz parte no que tange a parte da advocacia do direito educacional. E hoje temos uma convidada especial, que é a Sol Soares. Ela é escritora, ela tem um canal no YouTube, né, sobre coisas da Itália, que aprendeu na Itália, porque ela está morando lá há um ano e meio, depois ela vai se apresentar direitinho e me corrige se falei algo errado, alguma informação errada. Sim. Mas a Sol já está há esse tempinho lá na Itália e vai nos falar um pouquinho, né? Vai começar se apresentando, falando um pouquinho dos seus livros, falando um pouquinho da sua vida até chegar ali na Itália, esse começo na Itália, como foi, porque um ano e meio, então ela ficou um ano, né, de turista e logo já veio a pandemia, então, imagine. Mas pode se apresentar, Sol, seja muito bem-vinda à nossa equipe, seja muito bem-vinda à nossa live. Muito obrigada. Para vocês aí no Brasil, boa tarde. Aqui na Itália já é boa noite. Estou muito contente, obrigada pelo convite. É um prazer participar, poder falar um pouquinho de mim e das notícias daqui da Itália, o que está acontecendo em relação às escolas. Então, meu nome como escritora é Sol Soares, tenho um canal no YouTube como Coisas que Aprendo na Itália, porque eu comecei a desenvolvê-lo para poder passar para as pessoas toda a minha experiência nova, porque vivi praticamente toda a vida no Brasil, faz um ano e meio que estou por aqui, então eu tenho que aprender como se fosse uma criança, né? Aprender novas culturas, aprender a falar, aprender a culinária, enfim. Então eu acabo passando para as pessoas toda uma experiência, porque tem aqueles que desejam mudar para a Itália e ficam na dúvida quando chega, a parte de documentação, moradia, enfim. E eu tenho um trabalho, né, paralelo a esse, que é como escritora, como escrever histórias fictícias, escrever autobiografia, escrever histórias infantis, assim. Conversando com a Sol hoje, ela contou também de um projeto que ela tem, que eu achei muito legal, que através de um dos livros dela, que agora não me recordo o nome, eu sei que tem um ursinho no livro, né? Tem um ursinho. Através de um dos livros, ela faz contação de histórias, né? Quando ela estava no Brasil, ela ia até as escolas, né, de educação infantil e fazia. Em cima do livro, ela fazia toda uma encenação muito legal, um projeto muito legal. Conta pra gente só um pouquinho desse seu projeto. Sim, esse projeto, eu tenho assim, bastante orgulho, porque ele foi um projeto muito bem elaborado e apresentado. De um livro infantil, escrito pela Sil Soares e por mim, a minha irmã Sil Soares, que nós desenvolvemos essa história infantil, que trata de um ursinho que pretendia voar. Então, ele, através dos amiguinhos, animaizinhos, eles tentavam fazer com que ele voasse. E é uma história infantil, porém que você pode, através dela, desenvolver a parte de amizade, a parte motivacional. Eu sempre digo que essa história, apesar de infantil, ela pode ser entendida em vários aspectos, principalmente no aspecto adulto, de trabalho, de estudo, enfim. Só que o foco que eu tive nesse projeto foi com as crianças, né, com as escolas de educação infantil. Então, era um projeto que eu ia até a escola, narrava, né, toda essa historinha, e depois eu convidava o ursinho, o George, a conhecer as crianças que estavam ali atentas à história. Você consegue ver alguns vídeos de algumas escolas que eu fiz nesse trabalho no YouTube, se você procurar por Editora Soares.
Lá você vai encontrar alguns vídeos de algumas escolas e vai poder ter uma ideia de como era desenvolvido esse trabalho. Mas era um trabalho assim bem criativo, com bastante amor, porque eu percebia a atenção e o carinho que as crianças tinham pelos personagens e entendiam a história em referente ao que era uma amizade. Todas essas, o canal da Sol, sobre coisas que aprendi na Itália, sobre a editora, nós vamos deixar depois aqui no link, tá, do YouTube, para vocês seguirem a Sol, que é muito interessante. Mas além desse trabalho que ela falou que fazia aqui no Brasil, ela está começando a desenvolver também esse trabalho de uma forma virtual, né? Ela estava comentando, porque hoje, né, não vamos falar pós-pandemia, porque ainda não acabou, né, infelizmente. Mas nesse momento, a questão remota, o digital, está muito, muito latente. Então, é um projeto que não podia morrer, né, Só? Um projeto muito legal. Com a ida dela para a Itália, ele não podia deixar de existir. Mas lá na Itália, como ela entrou numa escola, está aprendendo italiano, fica um pouco mais difícil para desenvolver nesse momento lá. Exato. Mas ela está começando a desenvolver de forma remota aqui para as escolas no Brasil, né? Então, é um projeto bem, bem bacana mesmo. Porque hoje é uma coisa que o mundo inteiro está antenado no remoto, né? No que você aprende, do que você consegue desenvolver e passar para quem está do outro lado da telinha, do computador, do celular, enfim. E esse projeto, então, está sendo desenvolvido para atender essa parte remota, eu aqui na Itália, mas podendo participar das escolas brasileiras, das escolas de educação infantil, e isso eu vou deixar depois descrito tudo direitinho, né? A Cris vai deixar descrito tudo direitinho. Sim. Podem entrar em contato para saber como que é esse desenvolvimento, mas assim é muito bacana. E enquanto isso, como eu estou numa fase assim de aprendizagem aqui na Itália, o projeto também é depois poder trazer para a Itália e fazer esse trabalho presencial nas escolas italianas e digitalmente nas escolas brasileiras, né? Eu achei isso muito, muito bacana. Então, as escolas que tiverem interesse nesse projeto, depois podem entrar em contato com a Sol, podem... Você tem também um canal no Instagram, não tem, Sol? O canal esse projeto da contação de história, ele se chama Vivendo uma História. No Instagram eu não tenho, né? Porque eu estou desenvolvendo essa parte para poder atender o Brasil e a Itália paralelamente. Porém, você consegue me encontrar como escritora Sol Soares no Instagram e Coisas que Aprendo na Itália, também no Instagram. Os dois você também encontra no Facebook. E no YouTube, a parte da contação de histórias, essa parte educacional, você encontra na Editora Soares. Entendi. É bem legal. Agora, voltando um pouquinho, como você tem um canal, né, de coisas que eu aprendi na Itália, você contou pra gente que você começou a fazer italiano aí, mas não é o italiano, assim, como se nós estivéssemos entrando numa escola de idiomas aqui, né? Você entrou realmente na escola aí. Como funciona isso aí, Sol? Olha, é muito interessante. Existe um projeto governamental onde todos os imigrantes que são legalizados, eles podem estudar na Itália. E como? Você, a partir que você esteja legalizado com um permesso de soggiorno, com a sua cidadania, você procura uma região, porque aqui na Itália é tudo separado por províncias, mas você tem que procurar na sua província. Eu estou passando essa informação, Cris, porque às vezes a pessoa está aqui na Itália ou está... Não, eu acho ótimo. Consegue ir atrás. Então, assim... Eu acho super importante mesmo. Pode passar. Então, você procura o TIP-A, é o CPIA, TIP-A. Esse TIP-A, em muitas escolas na Itália, você consegue estudar tanto o conhecido nível, né? O A1, o nível A2, B1, B2. Por quê? Porque tem uma parte para quem está fazendo a cidadania italiana, o cônjuge do italiano, o cônjuge da italiana, ele precisa apresentar hoje, que é uma lei, o certificado de estudo, que pode ser o B1, que é o nível B1. Que o nível B1, para quem não sabe, é onde você sabe falar e escrever italiano, o básico, mas você consegue se desenvolver bem.
Então, esse TIP-A, ele oferece esses cursos do A1, A2, B1, B2, e também, que é o curso que eu fiz, que se chama Terça Média. É como equivalente, como se fosse o ensino médio no Brasil, só que é como um supletivo. O que o ensino médio no Brasil e aqui na Itália são 3 anos, eu consigo fazer em 9 meses. Então, Nossa. 9 meses, Só que você entra. Comigo aconteceu uma coisa assim bem interessante, porque eu não falava nada de italiano. Eu começava a entender um pouquinho, porque eu tive alguns meses para educar o meu ouvido, ouvindo os italianos falarem, porém eu não conseguia. Mal eu falava um buongiorno, porque eu não sabia nada. Não vou nem treinar esse buongiorno. Então, olha, eu encarei, eu cheguei na escola, entrei, e ali, mais no começo, eu mais escutava do que eu dizia, porque eu não sabia mesmo, não tinha como me comunicar. Porque aí eu tinha todas as matérias do ensino médio, né? Eu tinha geografia, história, matemática, a língua italiana, ciências, tecnologia, informática, tinha todas as matérias. E assim, o interessante são, né, pessoas nativas, então ou aprende ou não aprende. E eu consegui me desenvolver mais rápido. Eu acho que com 3 meses eu já me sentia um pouco mais segura, assim, conseguia, não tinha vergonha de falar. Falava tudo errado, pedia desculpa. Eu já começava certo, falando é isso mesmo. Desculpa. É isso mesmo. E não digo, porque eu tô aqui há 1 ano e 6 meses. Ainda não sou uma pessoa que fala italiano rápido, que eu preciso, às vezes, parar um pouquinho para pensar, mas assim, tô bem, a escola me ajudou muito. E eu, inclusive, eu fiz esse terça média e eu fiz o curso de A2, porque você pode, é uma coisa interessante, Cris, que é bom que as pessoas saibam. Sim. Você vai falar assim, mas você paga quanto para estudar? Bom, esse terça média, e tem também o Escola de Maturità, que tem mais um outro curso que tem duração de 9 meses, você estuda sem pagar absolutamente nada. Você se matricula e estuda. Agora, esses cursos de níveis, que são rapidinhos, são de 2 a 3 meses, para você conseguir o certificado para poder fazer a cidadania italiana, você paga uma taxa de 25 euros. Só que essa taxa de 25 euros, você paga para estudar o ano inteiro, porque as aulas aqui, elas começam em setembro. De setembro a junho. Então, nesse período de setembro a junho, você pode fazer quantos cursos esses de línguas de italiano você quiser, pagando apenas 25 euros. Não sei se eu consigo explicar bem. Entendi. Uma taxa fixa e você vai aproveitar. Se você termina o curso dia 1, já inicia o A2, está no ano letivo, você se matricula e continua. Terminou, dá tempo de fazer o B1, você se matricula e você pagou uma única taxa de 25 euros. Que legal, você aprende, porque você aprende as coisas básicas. Porque você imagina, vem imigrante que moram na Itália de todos os lugares. Então, chega sem saber nada, né? Então, aprende, consegue se comunicar bem, se virar para fazer um documento, para poder ir na prefeitura, ir na comune, resolver qualquer coisa, consegue, aprende, é muito bom. Isso é bem legal, né? Porque não se sente perdido, não se sente inseguro, porque não tem jeito. A língua, a partir do momento que você começa a se apropriar, é a sua comunicação com o mundo, né? Seja ela falada, seja por sinais, né? Seja Libra, você precisa se comunicar. E essa sensação de não conseguir traz uma insegurança muito grande. Verdade, né? Verdade. E começo é assim, né? Qualquer pessoa que vai morar em outro país, se não domina a língua, sofre um pouquinho, porque você quer comprar um pão, você não consegue pedir, muda tudo. Mas tem que fazer como você fez, né? Ir de cara com coragem mesmo e falar errado e aprendendo, né? Eu sou um pouco tímida nesse sentido, eu fico ouvindo e na hora de falar alguma coisa, eu não tenho muita... Mas eu também sou assim, Cris, sabe? Eu sou meio bolocada, eu falo que até hoje, agora não, porque eu estou conseguindo me soltar mais, mas no começo dava aquele pouquinho de nervoso, porque a pessoa te fazia uma pergunta e eu respondia, imagina o errado, dava 3, 4 segundos, que a frase já tinha saído, eu falava, nossa, era só eu ter falado diferente, assim, não foi o problema. Mas é normal. Mas até é um aprendizado, né? Eu acho bem legal isso daí, bem... corajoso mesmo. Voltando aqui um pouquinho, você estava falando das escolas, do seu ensino. Sim. Como eu te falei, você está 1 ano e meio aí. 6 meses nós estamos em pandemia, né? E a Itália foi algo que, assim,
as notícias correram muito, né, e falou-se muito na Itália, do tanto de pessoas que pegaram vírus, então se tornou assim ficou bem reluzente. Quando isso começou aí na Itália, como foi a reação dos italianos? Foi de negação, não é nada, tá tranquilo, ou já de início já falaram, não, peraí, o negócio é sério, já vamos, né, todo mundo tomar o cuidado que tem que tomar. Porque eu penso assim, né, aqui, por exemplo, todo mundo começou a ficar apavorado, mas a hora que fecharam as escolas, aí, peraí, o negócio realmente é sério, vamos fechar as escolas, porque não dá para continuar. Aí, pelas informações que você tem, teve essa negação, os pais das crianças, essa coisa de escola, ou não, vamos fechar e acabou, é por aí o negócio. Na verdade, como em todo lugar, aqui teve sim o início, foi a negação. Porque tanto, mais para os jovens, tá, que sentiram bem. Mas assim, na escola, vamos pensar em escola. Quando foi no mês de janeiro, que já estava toda a Itália falando do problema que estava acontecendo, que já estava aqui na Itália, os professores passaram meio uma informação assim, olha, gente, não vai parar. E nós recebemos, assim, eu lembro que eu fui na escola na terça-feira e na quarta já tinha um bilhete, foi assim, imediato, que não ia ter mais aulas, que era para todo mundo ficar em casa e esperar. E esse comecinho, as pessoas não acreditavam, né? As pessoas ainda iam para a rua. Aí, quando houve o primeiro decreto que ninguém podia nem sair na rua, aí sim, eu mesma fui uma dessas pessoas, porque meu marido, ele trabalha em Milão, ele sempre chegava, desde o início, muito preocupado, porque ele faz parte do grupo de risco, então ele sempre chegava muito, muito preocupado, e eu brincava, eu sempre peço desculpas para ele, porque eu brincava com ele, eu falava assim, quando ele chegava da rua, ele já ia direto, tirava a máscara, tirava o óculos, e lavava a mão, e lavava o braço, e já falava assim, não encosta em mim, já vou pro banho e tal, e eu brincava com ele, eu cantava aquela musiquinha da Duchas Corona, né? Não sei, quem é da minha idade vai lembrar. Eu brincava com ele, assim, tava lá, não se preocupa, não é assim também, gente. Não tá todo mundo fazendo um cavalo de batalha, tal, não é assim. Aí, quando aconteceu da escola fechar, na quarta-feira já não teve mais aula. E no sábado, no meu trabalho, o meu patrão falou para mim assim, a partir de segunda-feira você não vem. Caiu a ficha de uma forma tão assim, tão doida, que eu penso que deve ter sido o sentimento de todo mundo quando teve que ficar dentro de casa, que aí já não podia fazer mais nada. Só que aí já começaram as aulas online, tudo certinho, né? Eu mesmo tive o tempo todo aula online, mas no começo acho que aconteceu com todo mundo, foi a negação. Aí, só depois que também, como a Itália foi o primeiro país a receber essa doença e aqueles números, amigas minhas aí do Brasil, familiares, me ligavam e falavam assim, é verdade que morreram tantas pessoas, que tantas pessoas foram contagiadas, porque essa notícia está chegando aqui, a gente não está acreditando. Eu falo assim, não, é verdade, é isso mesmo. Então, isso abalou demais, né? Toda a comunidade italiana e agora o mundo inteiro. Eu imagino. Aí você falou que já começaram as aulas online para você, que você estava na escola, né, e já começaram. Mas foi assim, rápido, só teve aquele tempo. Aqui no Brasil, muitas escolas, porque ninguém estava preparado para isso. Embora aqui, na rede particular, muitas escolas já trabalhavam com ensino híbrido, que era isso, metade digital, outra metade presencial, porque tem muitas plataformas, né, de ensino hoje digital. Então, algumas escolas trabalhavam. Na rede pública, poucas, não posso falar nenhuma, mas poucas. Eu sou da rede pública, então, assim, poucas escolas trabalhavam com essa questão híbrida, né, que é o mesmo plano, misturando. Então, o que aconteceu? Nesse intervalo, teve escolas que deram um mês de férias adiantado, para poder se organizar, deram uma semana, mas logo começaram. Eu acho que hoje o maior problema aqui no Brasil, realmente, que nós passamos, é por alguns alunos não possuírem acesso à tecnologia, ou por falta do celular, de um computador, ou por falta realmente de um Wi-Fi, da questão da internet. Então, acho que hoje o maior problema seria esse. Claro que as crianças querem voltar, aqui no Brasil está voltando, né? Querem voltar pela questão social, mas de aprendizagem, acho que foi o maior problema.
porque conseguiram adaptar, né, essa questão do ensino remoto. Aí você sentiu essa dificuldade para se adaptar ou não? Tanto da parte da escola, como da sua parte, como foi isso? Olha, aqui também nós começamos com a plataforma própria, que a parte da TIPA, ela já tinha desenvolvido, né, para a gente poder ter as aulas online, só que depois, por haver tantos outros aplicativos, tantas outras facilidades, então tinha professores que adotavam outros recursos, né, para a gente poder ter essa aula online. Foi logo no início, eu não fiquei... Acho que eu não fiquei uma semana sem aula. Logo que as escolas fecharam, nós já tínhamos um grupo de sala de aula, né, com os professores, os alunos de WhatsApp, então já foi orientado naquele instante para que nós começássemos a retomar as aulas através da plataforma online. E isso foi em toda, assim, é difícil falar em toda a Itália, porque a Itália, como eu falei, não sei se eu falei no começo. Nós acabamos não falando onde você está, né, direitinho, que lugar da Itália. Eu estou na Lombardia, estou no norte da Itália, na província de Como. E aqui funciona mais ou menos assim, cada província tem uma certa autonomia. Existe, claro, aquela parte legal padrão, porém, as secretarias de ensino, elas determinam algumas coisas diferentes. Por quê? Em relação à doença. Eles observam que se naquela determinada província, naquela determinada localidade, existe o que chamando de um foco laico, uma crescente onda de contágio, então é tomado devidas precauções para aquela região. Né? Eu acho que isso deve estar acontecendo no Brasil, não sei. Sim. Então o que aconteceu? Então, aqui na minha província, existiu dessa forma. A parte online, as aulas online já começaram imediatamente. Então, não teve como você ficar sem aula. Entende? Que bom. Para você, então foi tranquilo, porque você já estava acostumado, então, com essa plataforma. Não, foi tranquilo. Posso dizer que a aprendizagem, ela caiu um pouquinho, porque é diferente, né? Você numa aula presencial, você absorve muito mais coisas, as dúvidas são tiradas mais rápido, tem não é que não cobrança, mas assim, o professor está mais ali. Então, quantas e quantas vezes o professor já olhava para mim, já percebia que eu estava com uma dúvida e já fazia a pergunta ali e já resolvia. Online tem a dificuldade que nem você relatou, da parte de internet. Aqui tem muitos lugares que são próximos a montanhas, então não posso dizer para você que a internet funciona 100%, funciona, mas não 100% para todas as pessoas. Inclusive, um fato que aconteceu assim, que eu achei muito, muito legal, que logo no começo, os professores entraram em contato, né, através, tanto telefonando quanto pelo WhatsApp, dos alunos, pelo menos da parte de alfabetização, né, porque quem não tivesse um tablet ou um computador era para retirar emprestado nas escolas, que as escolas iam ceder no tempo que precisasse até acabar essa pandemia, né? E então, assim, pelo que eu sei, que eu tive conhecimento, assim, da minha sala, da sala vizinha, ninguém precisou. Porém, existiam outras pessoas, por exemplo, tem muitos imigrantes da África, que eles estão, muitos são um asilo político, então eles não têm, assim, condições de ter um computador, um tablet, então isso foi de muita ajuda a eles. Né? Então, não tem como você falar assim, ficou sem estudar, porque não tinha acesso. Pode ser que, claro, tinha momentos ali que nós estávamos acessando e amigos nossos caíam porque perdiam o sinal, enfim, normal, né? Mas teve como estudar. Isso é importante, né? Porque muita gente fala, a escola parou, mas a escola não parou, né? A educação não parou. É claro que ficamos de um outro jeito, de um outro modo, mas a escola não parou, né? Isso é importante falar. Aí até parece que eu estou falando, ela é professora e está falando nesse sentido. Mas por ser mesmo, eu sei que, né, nós não paramos. Mas é bom você falar essa questão aí da Itália. Eu acho interessante esse empréstimo, né? Aqui no Brasil tentaram fazer alguns projetos, mas o Brasil é muito grande, tem regiões muito afastadas, né? Então não podemos dizer que 100%, está longe de 100% ter conseguido realmente acessar. Chegou um momento, eu acho que as pessoas começaram a desistir um pouco. Eu imagino. Mas
mas funcionou também a escola digital. Aqui, só, está funcionando mais ou menos assim, né? Nós tínhamos aquela questão de estar no amarelo, no vermelho, para voltar, de acordo com a região. Sim. Então, por exemplo, falando por São Paulo, tá, o governador colocou um dia para voltar para o estado, mas cada cidade tem a sua autonomia. Então, tem cidade do interior que já voltou, tem cidade que nem vai voltar esse ano, teve cidade que voltou e os números subiram, né, de infectados, tudo. Então, assim, aqui na cidade de São Paulo, hoje começaram algumas escolas reabriram para cursos extracurriculares. O que é isso? Para acolhimento, para atividades culturais, não é um reforço em si, nem o conteúdo realmente do currículo. Aí na Itália funcionou desse jeito também, as cidades tiveram autonomia para voltar, tem lugar, não sei se você tem essa informação, né, porque são informações, às vezes, muito específicas, mas tem lugar que já saiu, às vezes, em alguma notícia, que não volta mais esse ano, já decidiram que só o ano que vem. Sim, não, eu tenho essa informação, sim, que eu busquei para poder passar para vocês. Todas as escolas, elas reabriram em setembro. A maioria foi no dia 14 de setembro, todo mundo voltou para a escola. Em algumas regiões no sul da Itália, pelas informações que eu obtive, esperaram ainda por volta de 10 dias, porque houve um período de eleição aqui na Itália. Então, para que não começasse e parasse para arrumar escola para a eleição, e depois tivesse que passar por todo o trabalho de higienização, tudo, a parte sanitária, para começar de novo, eles acham melhor deixar as crianças as crianças, né, em casa para retornar depois dessa eleição. E, enfim, hoje, eu até peguei uns números, eu anotei aqui, eu falei, deixa eu passar uma informação de números bem certinho do dia de hoje. Olha, começaram as aulas em setembro, tá? Até o momento, foram fechadas 185 escolas e 1.280 estão com contágios. Mas nós temos que entender essa parte de contágio. Por quê? Porque de alunos que transmitiram para alunos ou para professores e vice-versa, foram apenas 99 números que estão constando, 99 pessoas entre crianças e docentes. Por quê? Porque em agosto nós tivemos o Ferragosto, que é um mês que a Itália para férias. Então, as empresas param, dão férias coletivas, e isso é um hábito que as pessoas aproveitam para descansar, para relaxar nessa época, porque é férias escolar e férias de empresa. E o que esse período trouxe? As pessoas foram viajar para fora do país e do norte para o sul, e quem estava no sul veio conhecer o norte, passear no norte, enfim. Então, 90% das pessoas que foram contagiadas nesse período entre agosto e setembro foram pessoas que vieram das férias. Então, assim, quando começaram as aulas, essas pessoas já estavam doentes, né? Então, docentes e alunos. E é o número que você vê, que foi uma coisa infelizmente, que não deu para evitar, foram apenas nesse momento da escola, foram só 99 pessoas. Eu fiquei em dúvida em uma coisa, só, não sei se... Então, as escolas voltaram, mas eu não entendi o que você falou no começo. Teve escola que já fechou de novo ou não? Isso que eu não entendi. Assim, então, nesse período de setembro até esse momento, em alguns lugares na Itália, contabilizando, foram 185 escolas fechadas. Que fecharam por quê? Porque escolas pequenas, escolas que são pequenas. E houve 2, 3, 4 casos ali, então eles acharam melhor já fechar a escola. Porque o que acontece aqui? O que eles decidiram? Através de muitos protocolos e procedimentos, regulamentos, que as turmas aqui nas escolas são no máximo de 25 alunos por sala. Então, tem escolas que as salas são pequenas.
Então, não dá para você fazer um distanciamento de carteira de 1 metro para cada um com 25 alunos. Então, esses alunos foram divididos por grupos. Então, esses grupos, eles vinham em semanas alternadas para a escola, ou eles vinham em horários diferentes, né? Isso eu estou dizendo, não estou dizendo na Itália inteira. Foi uma norma de cada província que determinou dessa forma. Mas e nesse período onde houve as aulas, constataram a contaminação, então ou a sala inteira entrou em quarentena, ou só aquele grupo específico, ou no caso, com esse número que eu te passei de 185 escolas, que fecharam, acharam melhor ficar de quarentena. Volta esse ano? Pode ser que volte, porque começou o ano letivo agora, começou agora em setembro. Então, por exemplo, se fechou uma escola, eles vão ficar o quê? 14, 15 dias, vão fazer o teste de todo mundo, da escola inteira. Não pode aparecer nenhum positivo, tem que dar tudo negativo. Não pode nenhum aparecer. Nenhum aparecer. É uma sala de 25 alunos. Um é positivo, a sala inteira faz os exames. Aí vai para a quarentena. Esse é um protocolo que foi criado pelas escolas. Eu não estou dizendo para você, né? Isso está acontecendo na Itália inteira. Mas aqui no norte, em muitas cidades está acontecendo dessa forma. Então, um é positivo, a sala inteira fica em casa, os 14 dias, refaz o exame, deu tudo negativo, volta. Então, continua. E uma pergunta, você sabe dizer, não sei se você acompanhou, quais foram as faixas etárias que voltaram primeiro ao retorno, né? Qual foi as que retornaram inicialmente? Os pequenos, né, para a escola, ou os mais velhos? Todos, Vânia, todos voltaram. Porque é até, assim, é bonito de se ver. Eu não sei se isso aconteceu aí no Brasil, com as escolas que iniciaram, que voltaram. Porque, assim, os italianos, eles seguiram as normas de segurança e as orientações e obedeceram. Apesar que no começo, como eu disse, foi meio inacreditável. Depois teve, vamos dizer assim, a força da polícia, né? Que você não podia sair de casa. Então, assim, eles obedeceram. Então, você imagina, as crianças, né, os adolescentes, as crianças, dentro de casa, um período muito grande. Quando as aulas iniciaram, já no primeiro dia de aula, eu vi vídeos pela TV de crianças contentíssimas, porque ia para a escola, não via a hora de chegar o dia de ir para a escola. Então, por quê? Porque ia rever os amiguinhos, ia rever os professores, ia poder fazer algo diferente, né, do que eles todos esses meses atrás presos dentro de casa. Então, assim, todos voltaram no mesmo dia, assim, como eu falei, teve uma semana, quase 10 dias, por causa de eleição em alguma determinada cidade, que eles esperaram a eleição passar para reiniciar. Mas os pequenininhos da parte infantil, a parte primária, secundária, voltaram tudo na mesma época. E super interessante, eles confiaram nas políticas criadas pelo Estado, né, pelo governo, e acompanharam, né, provavelmente eles já estavam sabendo a par de todas as informações para que eles tivessem confiança suficiente em ter esse reinício, né, muito importante. Aqui no Brasil, alguma crise, a Cristiane já falou, alguns lugares eles tinham um pouco de resistência, e então é uma característica da região do país que você está na Itália, né? Muito bacana. Sim. Aí, complementando isso que a Vânia falou, sim, aqui no Brasil tem uma diferença nesse retorno na escola privada e escola pública. Porque as escolas privadas já queriam ter voltado há algum tempo, e tem a questão da escola pública, por conta do protocolo de higienização, tal, às vezes falta de material, muitos alunos por sala, na escola particular tem menos, uma série de coisas. Aí tem essa diferença da escola pública para a escola particular. Como funciona essa questão aí? Aqui na Itália existe sim escolas particulares, porém são poucas. Como que eu posso dizer? Referente à qualidade de ensino.
aqui na Itália é um país que é muito bem falado da educação, é muito bem falado. Porém, nas escolas públicas, a qualidade de ensino é muito superior do que as privadas. Então, assim, eu não sei te dizer o retorno das escolas privadas, como aconteceram, mas em relação à qualidade de ensino, você não vai pagar uma escola sabendo que seu filho vai aprender. É mais, não sei se eu posso usar, não é valorizado, mas o ensino é mais forte, entende? Na escola pública daqui da Itália. Então não teve, muito né? difícil. Pelo pouco que eu li sobre escola privada, não quero generalizar, tá? Mas assim, por exemplo, se eu tenho uma criança que tem um pouquinho de um déficit de aprendizagem, às vezes não consegue acompanhar muito bem a escola pública, então acaba indo para o privado, tá? Mas não quer dizer que não é só para pessoas, só para crianças assim. Que é muito difícil. Tanto que escola privada é muito poucas escolas que tem na Itália. Ah, que legal, né? Que interessante, ou seja, né? Todos com as mesmas oportunidades, né? Não que aqui escola pública, nós temos escolas muito boas, mas nós temos um número grande de alunos por sala, muitas vezes, falta material, então muitos acabam, né, optando pela particular quando tem condições, né, de pagar. Mas temos escolas muito boas aqui, públicas. Olha eu, né, falando da escola pública, né? Puxando, né? Mas é interessante, isso eu acho muito bom, porque é igualdade, direito para todos, né? Verdade. Então, acho que até nesse momento da pandemia, não teve essa questão muito desigual, da escola privada querer voltar, acabar voltando, a pública não. Isso é bem, bem legal. Quando a Vânia perguntou até de quem voltou, dessa semana nós fizemos uma outra live com uma mãe que mora nos Estados Unidos, uma brasileira, e ela falou que lá voltou primeiro a educação infantil, né? E aqui houve essa questão de voltar à primeira educação infantil, porque os pais precisavam trabalhar, depois mudou isso, aí veio o primeiro ensino médio, depois mudou de novo, porque o ensino médio, eles conseguem ter a parte remota mais fácil, né? Eles conseguem sentar e ter as aulas. Por outro lado, também, se eles voltassem presencial, conseguem se cuidar melhor do que os pequenos. Sim. Então, é difícil, né? Olha, difícil. Inclusive, pode falar. Inclusive, assim, para falar, para vocês saberem mais ou menos que são o que você falou, os pequenos é mais difíceis e tal. Olha só, uma parte do protocolo que as escolas adotaram aqui na Itália. Agora nós estamos no outono, logo já é inverno, apesar que nós estamos no outono, mas o frio está muito, muito forte aqui. Então, assim, você sai na rua todo encapotado, né? Uma jaqueta, enfim. Então, você imagina os pequenininhos, quando ele chega na escola, fora da sala de aula, existe um cabide, né? Muito grande, onde todo mundo tira sua jaqueta, aí coloca e pendura ali e tal, e entra na sala de aula. Com essa pandemia, o que foi orientado? Qual o novo protocolo? Todos precisam levar uma embalagem. Então, quando a criança chega, porque as salas de aula, elas são equipadas com calorífico, né, para a sala ficar quente. Então, você não precisa ficar de jaqueta dentro da sala de aula. Então, você chega, tira a jaqueta e pendura naquele cabide. Então, o que precisa fazer agora? Tira a jaqueta, põe dentro de uma sacola, numa embalagem e pendura. Bonitinho. Ou leva para dentro da sala de aula, né? Isso é uma das medidas para evitar qualquer tipo de contágio. Outra coisa, aqui eles já costumavam levar para a escola a sua garrafinha de água. Então, agora é obrigatório, não tem como deixar para beber água na sala ou comprar na escola, você leva a sua garrafinha. Você vai com a sua... Vamos pensar na criança, né? Porque a criança, imagina, você vai com a sua máscara, álcool em gel distribuído em todas as escolas. Então, o aluno fica numa carteira sozinho, porque aqui também tinha essa particularidade. Toda a sala de aula fazia aquela mesa com 2 ou 3 crianças, 3 alunos, e agora não se pode mais.
E eles estranham muito, porque, poxa, era uma semana, eles sentavam com a amiguinha tal, na outra semana fazia o revezamento, estava com outra amiguinha. Agora não. Além de eles terem diminuído a quantidade de alunos, eles sentam separados. Então, assim, quando eles estão na carteira, eles podem abaixar a máscara, porém, se vai fazer alguma pergunta, se o professor vai chegar para ensinar alguma coisa, explicar alguma coisa, então, o professor sempre de máscara, então a criança, tanto para ir no banheiro ou para chamar o professor, ela coloca de volta a máscara, então, está mais ou menos assim. E quanto ao lanchinho, as crianças, né, podiam trocar antes da pandemia. Ah, me dá sua bolacha, te dou meu bolinho, deixa eu experimentar teu suco, tal. Hoje já não pode, os professores ficam em cima. Você imagina, né, falar para uma criança que está acostumada a fazer isso com um amiguinho, não pode fazer mais. Né? Então tem um trabalho psicológico em cima de tudo isso. Enfim. É isso que eu ia te perguntar, cadê esse trabalho psicológico? Se você tem notícia de que está tendo esse apoio psicológico para essas crianças, tanto que estão ainda, né, em casa, que não voltaram para a opção. Também essa era uma outra pergunta. Você sabe se as crianças têm essa opção de voltar presencial ou não? Se tem essa opção de continuar remoto, em casa, enquanto outras... Então, penso que, segundo a minha opinião, pelo que eu estou vendo, que essa parte remota, ela vai continuar também, porque quando aqueles grupos de salas de aula de 25 alunos, que a sala é pequena, que não dá para manter todos, uma semana a turma vai, o grupo A vem para a escola, e o grupo B fica em casa aprendendo a parte online. Então, assim, na outra semana, troca. Então, eu acho que isso não vai mudar. Tanto que essas escolas, por exemplo, que estão fechadas, essas 185 escolas, eles estão tendo aula remota, né? E, assim, a parte psicológica não está tendo diretamente na escola, né? O psicólogo ali, para poder orientar, para poder ajudar. Porém, no começo da pandemia, acho que 90% das clínicas de psicologia, elas abriram para ajudar tanto as pessoas, pais e alunos que precisavam de um acompanhamento, mas isso era feito tudo remoto, tudo digitalmente, né? Tudo virtualmente. Essa consulta, essa ajuda. Então, assim, agora, em sala de aula, eu não sei te informar se em alguma escola está tendo esse tipo de ajuda. Porque os pais, aqui, pelo que eu tenho visto, essa vontade de voltar tudo ao normal, e porque muitos precisavam trabalhar, que precisavam que as coisas andassem, já que eles pensam, se janeiro, férias, todo mundo pôde sair para viajar, todo mundo pôde voltar a ir aos mercados com a família, eu posso ir com a minha mãe, eu posso ir com o meu pai, se as empresas voltaram, por que a escola não pode voltar ao normal? Entendeu? Então, acho que eles já trabalharam, não trabalharam na cabecinha da criança, mas ensinaram de uma forma que ia ser bom essa parte de voltar para a escola, né? Que é como se voltassem à normalidade, mesmo tendo restrições. Entendi. Não, isso foi importante mesmo, esse trabalho. Eu respondi a sua pergunta? Respondeu sim, isso mesmo. Que eu falo, aí você tinha comentado, imagina, é bom, estamos sabendo muitas coisas, sendo bem, bem legal mesmo, Sol. E aí, então, o ano letivo, se eu não me engano, começou agora em setembro. Começou em setembro. Então acho que é por isso essa preocupação também de voltar, né? Porque não é como no Brasil, em que nós estamos acabando o ano letivo. Então, muitos pais não estão fazendo questão de voltar, porque já estamos em outubro, voltar no mês de outubro ou em novembro, sendo que já está acabando. Né? Aí, como está começando, acho que é por isso essa preocupação. Sim, sim. Né, desse retorno. E porque teve esse processo no começo do ano, que era o ano letivo ainda, que nós tivemos o quê? Que estudar dentro de casa, né? Então, eles sabem que na escola as coisas fluem melhor, né? Para você ter uma ideia, em junho desse ano tiveram os exames. Como que é o exame aqui na Itália? O exame você faz uma prova escrita de todas as disciplinas e depois você faz uma prova oral. Essa prova oral, ela pode ser tanto das disciplinas ou os professores, o coordenador pedagógico, por exemplo, ele passa que naquela turma eles vão fazer uma apresentação de algum tema. Então, tem a escrita e tem a oral.
Com essa pandemia, a parte que, como se fosse o ensino médio aí no Brasil, eles não fizeram a escrita, como eu, que estava fazendo a terça média, que é esse supletivo desse. Nós não precisamos fazer a prova escrita, porém houve a prova oral. Só que a prova oral foi feita virtualmente, foi feita através da internet. Né? Então, que nem eu apresentei a minha tesina, que eu precisei falar em italiano, sobre o Brasil. Então, eu tive que fazer uma tesina onde eu falava da geografia do Brasil, da história do Brasil, tudo do Brasil em italiano. E cada escola, né, dependendo do seu grau de instrução, pediu algum tema diverso. Ah, que legal. Então, acho que nós conseguimos saber muitas informações, né, Sol? Retomando aqui um pouquinho, gente, vou só para fazermos, né, uma finalização aqui. A Sol nos contou sobre o projeto dela, da contação de histórias. Como eu disse, todos os canais, né, de comunicação da Sol nós deixaremos aqui. Acho muito interessante para as escolas que se interessarem por esse projeto, que dá para fazer de forma virtual. Acho até muito, muito importante nesse momento, porque ela trabalha com a questão da motivação, e para essas crianças, né, essa história do ursinho, essa história do acreditar também, do que é possível, ela trabalha muito isso de uma forma brilhante. Entrem lá, vocês vão assistir os vídeos, é uma forma muito legal mesmo de trabalhar. Tem vários livros, tem a editora lá com vários livros, a editora Soares, né? Além disso, acho que ela faz muita coisa, gente. Além disso, ela tem o canal no YouTube que fala coisas que aprendi na Itália, algumas informações que ela deu aqui, até a questão da cidadania, coisas que quem quer ir para a Itália, quem quer já ir com um livrinho na mão do que fazer lá, ela dá várias dicas nesse canal. Então, acho que tem muita informação, né, que ela pode dar de muita utilidade. Tá? Está entrando aqui a Silvana Soares. Então, assim, de muita utilidade. Então, aproveitem todas essas informações, porque para nós, assim, foi muito, muito legal mesmo. Só agradeço muito a sua participação aqui. Assim, sempre que precisar, venha para fazermos uma parceria mesmo. Não, eu digo mesmo, eu agradeço muito o convite de vocês, da Vânia, seu, e principalmente porque eu estou tendo a oportunidade de falar a nossa língua. Porque aqui em casa, tudo bem, eu falo com meu marido, mas assim, fora é só com o italiano, então, claro que eu falo por telefone, pelo WhatsApp, com a família. Mas essa vontade de falar em português é muito, muito grande, principalmente eu que escrevo. Então, eu, assim, né, eu tenho aquela vontade de escrever. No italiano ainda não é o momento, porque eu ainda estou aprendendo, mas eu preciso muito do português. Eu acho o português uma língua lindíssima, então eu agradeço essa oportunidade que eu pude falar bastante. Estão te elogiando aqui, que você é muito simpática e foi muito esclarecedora. E me deixe também super à disposição, se alguém precisar de alguma dúvida, tanto a parte, como você disse, a parte da Itália, documentação, mas se precisar de mais alguma informação, eu estou sempre à disposição, e vocês também, se vocês precisar chamar novamente para saber sobre outras coisas, o que eu não souber, eu vou estar à disposição e passo para vocês, não tem problema nenhum. E Sol, quero também te agradecer pela gentileza de aceitar nosso convite e pedir desculpas, porque eu estou aqui na nossa sala de treinamento e está um pouco, além de ter barulho em volta aqui, então ficou tudo um pouco meio complicado hoje. Peço mil desculpas e gentilmente também me coloco à disposição para no que for necessário, e Alex Cognita agradece sua participação. E eu acho que ouviram outras parcerias por aí, pelo que eu estou percebendo, hein? Que ótimo, que ótimo. Fico muito contente mesmo. Foi tudo muito perfeito, e eu espero que vocês, todo esse público que acompanhou, que tenham gostado, e me desculpe se eu falei demais, ou falei de menos. É sempre tão bom a gente receber informações valiosas, né? Sim, a Itália é maravilhosa, né? Eu digo para vocês, é uma pena que aconteceu tudo isso, está acontecendo com o mundo inteiro. A gente fica muito triste, eu fico muito triste pelo Brasil,
porque meus familiares do meu esposo, todos moram aí. A gente fica preocupado, ver tudo que acontece, é muito, como diz o italiano aqui, é bruto, é brutíssimo, né? Mas assim, a gente tem que ter fé em Deus, e que as coisas vão melhorar, e que vai chegar uma vacina rápido, e que a gente vai sair dessa, e chorar pelo que aconteceu, a gente sempre vai chorar, porque foi muito difícil para nós não esperávamos, eu acho que ninguém nunca pensou que ia passar por essa situação. Sim, mas verdade. A gente precisa aceitar, né? Aceitar e lutar, e que as coisas vão dar certo. Vão sim, com certeza. Isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Cris, novamente. Obrigada, Vânia. Obrigada, Sol. E até a próxima. Obrigada para quem nos acompanhou até agora. Um grande abraço e terão outras lives por aí. Sim, com certeza. Um abraço. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau.